Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. Oro que esse estudo bíblico traga benefícios tremendos para cada um de nós. Te levante, te faça ter progressos, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado porque nos trouxeste para aprendermos. Pedimos, Senhor, que o que vamos ler, o que vamos ensinar, o que vamos aprender, o que vamos receber, traga benefícios para cada um, em nome de Jesus. Oramos que não iremos permanecer no mesmo estado. Iremos mover-nos no conhecimento, iremos nos mover no entendimento, iremos nos mover na sabedoria, iremos nos mover fazendo progressos na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E toda a igreja diga... Vamos para o livro de Marcos, capítulo 12, nesta noite. Vamos ler a partir do versículo 13 a 27. Estes são os versículos que estaremos a estudar esta noite. Deixa-me eu ler esses versículos para vocês. Marcos 12, a partir do versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Entenda? Mandaram essas pessoas para lhe apanharem. Não é para aprenderem, não é para terem um proveito ou um benefício, tenha um mau propósito. Louvado seja o Senhor que nós não somos assim. 14. E chegando, eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Estavam fazendo perguntas. Está certo? É amável para nós que somos filhos de Israel pagar dízimo para César? 15. 14. Daremos ou não daremos? Mas eles estavam cheios de hipocrisia. Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Ficaram surpreendidos com a resposta, maravilharam-se com a sabedoria. Versículo 18. Então os saduceus lhe disseram que não há ressurreição, e aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, assim que o Senhor respondeu para eles, veja o versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Agora, esta noite, o nosso tópico é a fidelidade e o estágio futuro dos cidadãos do reino. A fidelidade e o futuro estado dos cidadãos do reino. Aqueles que abandonaram o pecado foram para o Salvador, os seus pecados foram perdoados, agora são cidadãos do reino de Deus, são fiéis para o Senhor. Dar a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Isso chama-se fidelidade. Então, no tempo da ressurreição, quando os fariseus perguntavam acerca do estado futuro, quer dizer que o futuro estado dos cidadãos do reino,
Então, esta noite, estamos olhando nesse estudo com o tópico que diz a fidelidade e o futuro estado dos cidadãos do reino. 3 coisas iremos ver assim que estudamos a passagem. 1. A maldade e a insinceridade de tentadores endurecidos. Vieram para tentar o Senhor. Eles não eram sinceros. A maldade e a insinceridade de tentadores endurecidos. 2. A sabedoria e a visão do professor celestial. Este é um professor que vem dos céus. Sabemos que o Senhor é o Salvador, que é Rei dos Reis e também é professor. Professor que veio do céu. A sabedoria e a visão do professor celestial. Ponto número 3. A astúcia e a ignorância de transgressores endurecidos. Fizeram uma pergunta. Eles tinham motivos interiores e eram ignorantes da palavra de Deus. Assim que trouxeram esta ignorância para o Senhor na sua pergunta, a astúcia e a ignorância de transgressores endurecidos. Vamos para o ponto número 1, versículo 13 até 15. A maldade e a insinceridade de tentadores endurecidos. O que eles estavam perguntando? Versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre. Chamaram ele de mestre. Chamaram ele de professor. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Iremos dar ou não iremos dar? Mas ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a vejam. Nós entendemos quando dizemos que eles tinham uma maldade, porque vieram para tentar. Vieram para fingir palavras de lisonjeias, com insinceridade. Queriam lhe apanhar para poderem lhe acusar. Ele tinha dito algo sobre César. Ele devia dizer algo contra César e depois lhe apanharem para depois lhe matarem. Assim que olhamos esses 3 versículos, vimos primeiro a perversidade do homem malicioso. A perversidade do homem malicioso. 2, nós vemos a perversidade do mestre. E isto é do que eles estavam atrás. Mas o que disseram sobre ele, ele ensinava a palavra verdade, a palavra de Deus não era parcial. Ele ensinava a verdade como era, mesmo que eles conhecessem esses atributos deles. Ele era perfeito. 3, a percepção que tinham. Conheciam a sua mente, conheciam os seus pensamentos, conheciam os seus objetivos. Ele tem a percepção do... Vamos a partir de 1. Vamos ver a perversidade de homens maliciosos. Vamos ler a partir do versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aqui a perversidade é revelada na sua intenção. Sabe, às vezes nós damos oportunidade a fazerem perguntas na nossa igreja. A razão que damos esta oportunidade é para clarificar
aquilo que não está claro em relação aos ensinos da palavra de Deus. Mas se alguém, como os fariseus, se alguém é como fariseu, que está por lá, vai mandar os seus discípulos para fazerem perguntas que não são sinceras. Vai dizer que sabemos que isto é bom na nossa igreja, mas estamos fazendo esta pergunta: faremos isto ou não faremos isto? Atualmente, algumas dessas pessoas que não estão sinceras, que são malignas, que são malícias, eu não quero conduzir o pregador para responder. Eles têm outros motivos interiores. A pessoa que fez a pergunta diz: veja o que ele disse, veja o que ele disse. Jesus sabia das suas intenções. Louvado seja o Senhor, que nós não seremos como essas pessoas. Eu não serei como essas pessoas. Diga para si: eu não serei assim. Lucas 20. Lucas relatou a mesma coisa, porque a malícia deles era conhecida. Lucas 20, versículo 20. E trazendo debaixo do olho, mandaram espias. Lucas vai adiante daquilo que Marcos disse. Ele chama de espias, que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Esta era a sua intenção. Não estavam para aprender, não estavam ali para conhecer o caminho do céu, não estavam ali para se arrepender, para serem salvos. Queriam lhe apanhar, queriam apanhar a ele em alguma palavra e usarem isto para entregarem a ele no poder e nas autoridades. Perguntando-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa. Nós sabemos que o que ensinas é certo. Olha para essas pessoas. Parecer que querem servir ao Senhor, parecer que querem ir ao encontro da necessidade do reino, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Sabes, todos aqueles que confessam assim, mas mesmo assim não seguem o Senhor. Eles sabem que o arrependimento é verdadeiro, salvação é verdadeiro, que sem a santidade ninguém verá o Senhor, é verdadeiro. Se a justiça não exceder a justiça dos saduceus escribas, não pode ser salvo, não pode entrar no reino de Deus. Há pessoas que sabem disso, ele sabe disto, ela sabe disto, e usa tudo isto não para se arrepender, mas para testar. Este tipo de pessoa com certeza não vai ao céu. Faz a pergunta, depois de fingir, versículo 22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Poderás admirar. Por que fizeram esta pergunta? É-nos lícito dar tributo? Sabe, César não era israelita. Os filhos de Israel desobedeceram ao Senhor. Então ele lhes vendeu para o governo romano. E o governo romano colocou César lá como seu líder, seu rei. Então eles estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão, então não é certo para um estrangeiro vir nos governar. Então havia rebelião na nação. Havia alguns que diziam: não paga dízimo, não paga tributo, não pagam impostos. Se a pagarem, estão a aceitar o governo de um estrangeiro. Então os outros diziam: sim, que ele é rei nesse tempo, temos que obedecer. Então eles queriam colocar Cristo num canto. Se ele dissesse está certo, paguem tributo diretamente, eles iriam dizer que ele está a suportar a opressão do governo romano sobre eles.
Se dissessem não paga, e vinham reportar também aquele poder. Haviam de dizer que ele está ensinando rebelião e até desobediência. Por essa razão aqui nos é dito que queriam lhe apanhar, mas não apanharam Jesus. E também não vão te apanhar. Também estou a dizer que não vão te apanhar. Todo tentador que há de vir pensando que vai te fazer cair, você terá a sabedoria de Deus na sua vida e permanecerá em nome de Jesus. Vamos ver para estes dois. Nesta secção, no ponto número 1, a perfeição do mestre. Vamos para Marcos 12, 14. E chegando, eles disseram-lhe, mestre, é o título dele, sabemos que és homem de verdade, é a sua perfeição, mesmo os inimigos sabiam que é verdadeiro e de ninguém se te dá. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, se é alto, se é baixinho, o Senhor é o mesmo, fala da mesma maneira para todos eles, falas a mesma verdade para eles. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Não és como os fariseus, é o que eles estavam dizendo. Nós sabemos que não és como os saduceus, é o que ele estava dizendo. Ensinas o caminho da salvação e o caminho para agradar a Deus e ter experiências cristãs. Você ensina, na verdade, é lícito dar tributo a César ou não. Vamos ver esta perfeição do Senhor. Como eles afirmavam isto sempre. Mateus 22. Mateus 22, 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre. Chamaram ele de mestre. Não porque eles tinham vontade de serem discípulos dele. Eram discípulos de fariseus, eram discípulos de herodianos. E eles não tinham a mente do arrependimento, a mente de mudança, a mente de seguir ao Senhor. Mas eles conheciam a perfeição do seu mestre. Mestre, alguém nos disse, nós não estamos a seguir aquilo que alguém sugeriu, nós mesmos sabemos, mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Se souberes que ele é verdadeiro, se souberes que ele é aprovado pelo Pai Celestial, por que não o segues? Olha para a sua perfeição e ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Se você fosse verdadeiro, ensinarias o caminho verdadeiro. Se não ensinas o caminho de Deus na verdade, não és verdadeiro, não és fiel. Mas no caso de Jesus, poderás ver a sua perfeição. E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Homens ricos, homens pobres, tens a mesma forma de lhes endereçar. Amas, respeitas a todos, abres a verdade, revelas a verdade a todos da mesma forma, porque não olhas a aparência dos homens. Eles estavam a dizer que ele não era parcial. Por quê? A sua vida era perfeita. E ele somente dizia o que o Pai lhe ensinava. Lhe dizia. João 8. Versículo 28. João 8. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, o Cristo, quem eu sou, o Messias, quem eu sou, o Mestre, quem eu sou, o Salvador, e que de nada faço por mim mesmo. Esta é a sua perfeição. E que de nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Esta é a qualidade na sua vida, e nós também iremos ser movidos através da vida de Cristo, a natureza de Cristo, ter a mente de Cristo, e devemos ser assim também, para que não façamos nada por nós mesmos.
façamos tudo pela graça dele, façamos tudo pelo seu amor, façamos tudo como o Pai, como o Senhor, como a sua palavra nos ensinou. 29. E aquele que me enviou está comigo. Ele tinha consciência sempre que Deus, o Pai, escuta toda a conversa, escuta toda a resposta que dá, escuta toda a mensagem que dá. Então, das suas ações, das suas mãos também. Se nós temos a mesma atitude, o mesmo entendimento, que Deus está sempre presente conosco, o Pai está conosco, Jesus, o Filho, está conosco, o Espírito Santo está conosco, teremos cuidado, seremos fiéis no que nós pensamos, ensinamos e fazemos. Temos que ter a mente de Cristo, saber que Deus está presente sempre, sempre está conosco. Temos esta mente, que Ele está presente contigo, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Qual é o resultado disto? 46, versículo 46. Quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós poderá dizer: encontraram pecado, encontraram iniquidade na palavra da minha boca, nas ações das minhas mãos e na demonstração do meu poder? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Todas essas pessoas que vieram disseram: nós sabemos que és mestre, que ensinas o caminho de Deus na verdade, e que és verdadeiro e sincero. Por que que não creram? 1 Pedro capítulo 2, 21. 1 Pedro capítulo 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Veja a perfeição de Cristo, versículo 22. O qual não cometeu pecado, de forma privada, de forma pública, com os saduceus, com os fariseus, entre os discípulos, ou sozinho na montanha orando, o qual não cometeu pecado. Naqueles 40 dias do deserto, Satanás o tentou, não cometeu nenhum pecado. Essa é sua perfeição. Nem na sua boca se achou engano. Não se achou mentira. Não se achou engano. Não se achou duplicidade. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esta é a perfeição do Mestre. Vamos voltar para o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Assim que estás salvo, tens a graça de Deus, tens o Espírito de Deus, tens o ensino da palavra de Deus, tudo junto nos fará seguir o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo e Mestre das pessoas. 1 de João, capítulo 3. 1 de João 3, 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Esta é a perfeição do nosso Salvador. É a perfeição do nosso Mestre. É a perfeição do nosso Redentor. Ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Ele quer nos fazer crentes como Ele. Por essa razão, nós lemos no versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. O nosso Mestre não peca. Nós também, seguidores, não devemos pecar. O nosso Salvador não peca.
Nós também que fomos salvos por Ele, não pecamos, porque Deus nos deu a graça e Ele foi preparar um lugar para nós no céu. A área clara e prática da sua vida é que não houve nenhum tempo que cometeu pecado. Nós também que temos que habitar nele, porque qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como ele é justo, sempre justo. Justo no público, justo no privado, quando está sozinho, quando está com as outras pessoas, quando as pessoas não estão lá, quando está com as mulheres, quando está com os homens, quando está com a multidão, ou quando está apenas com santos de Deus, quando os filhos de Deus, como no mestre, como ele viveu uma vida justa, viveu uma vida perfeita, viveu uma vida piedade. É dito que nós também temos que ser justos como ele é justo. 8. Quem comete pecado não é de Cristo, é do diabo. Quem comete pecado não é de Deus, é do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo peca e continua pecando. O diabo, ele tem caráter do pecado, peca sempre. Não importa onde que o diabo estiver, não pode ser justo, porque a sua natureza não aceita a justiça. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Alguém pode dizer amém? Hipocrisia. É de Deus ou do diabo? Mentira. É de Deus ou do diabo? Estou à espera da sua resposta. A iniquidade, transgressão, é de Deus ou é do diabo? É do diabo. Todas as obras do diabo: hipocrisia, fingimento, engano, lisonjear, pecado privado, pecado habitual, pecado comum, seja qual for o pecado, tudo isto é obra do diabo. Cristo chegou, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque Cristo lhe dá a sua natureza. Cristo passa a graça dele para esta pessoa. E como Cristo não peca, você também não pecará. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Vamos voltar para Marcos 12. Estamos a ver a terceira parte do ponto 1, a percepção do Mestre. A percepção do Messias. A percepção do Messias. Marcos 12, 15. Marcos 12, 15. Então, daremos ou não daremos? 15. E ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazer-me uma moeda para que a veja. Esta palavra são cheias de lisonjeias. Se você não tem a visão de Cristo, não saberás quando alguém está a te elogiar só para você se vender nas mãos dele. Está a lisonjear para ganhar alguma coisa de ti e tomar a coisa preciosa que você tem. Mas não podiam fazer isso para Jesus, também não te farão. A percepção do Messias. Mateus 22.
Mateus 22, 17. Mateus 22, 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O que é que pensas? Queremos conhecer o seu pensamento. Queremos saber da sua mente. Queremos saber do que estás pensando. Sabes que há pessoas e são cristãos, nasceram de novo, mas às vezes não são sábios sempre. Pessoas vêm, lisonjeiam-nos, fazem perguntas. O que é que você pensa nisto? O que é que tu sentes sobre isto? Irei nesta direção ou naquela direção? Então alguém que conhece a Bíblia, conhece o capítulo, sabe tudo, sem a percepção do Messias, começa a abrir a sua mente, começa a dizer isto, isto e aquilo, e começa de novo dizendo está certo, está certo, o que dizer sobre isto, o que dizer sobre aquilo, e ele vende-se a si mesmo nas mãos do inimigo. A sua boca não te venderá na mão do inimigo. O seu conhecimento, bom conhecimento, não te venderá na mão dos seus tentadores em nome de Jesus. Sabes, não é obrigatório falar tudo à pessoa sobre sua mente. O que você pensa? É lícito dar tributo a César ou não? Vivemos num mundo político. Você sabe que os políticos estão em todo lugar, nos jornais, na televisão, na internet, em todo lugar. Há pessoas que querem te apanhar, saber onde você está, para tomarem a sua palavra. Vão te perguntar o que você pensa do governo? O que você pensa deste governo de dia? O que você pensa disto, daquilo? Sabias que nós, como cristãos que não nos comprometemos na palavra de Deus, cristãos não são deste mundo, cristãos vão para o céu, o que você pensa que devíamos fazer? Faremos isto ou não faremos isto? Qual é o partido seu? Qual é o partido que você não suporta? A forma como eles estão entusiasmados sobre a pergunta, vamos dizer que nós sabemos que você é da Deep Life, nós sabemos que você é um verdadeiro filho de Deus, vai dizer a verdade. Se você não tiver perfeição, você vai se vender nas mãos do inimigo, mas Deus te dará sabedoria. Ninguém vai te apanhar, ninguém vai te tentar, e você não perderá a sua vida nas mãos de nenhum deles, em nome de Jesus. Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, a percepção, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Lucas 20, 23. Lucas 20, versículo 23. E entendendo ele a sua astúcia. Veste esta palavra, a palavra que o Mateus usou, e Marcos usa a palavra hipocrisia. Lucas disse astúcia. A malícia, a astúcia, a hipocrisia. E disse-lhe: por que me tentais? Ele lhes deu uma resposta, e todos admiraram-se da resposta que ele lhes deu. Mas sabiam, quando iam lhe acusar, o que disseram? A resposta que lhes disse que dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas continuaram dizendo o que eles queriam apanhar. Lucas 23. Lucas 23. 2. Estão lá? Lucas 23. Qual é o versículo? 2. E começaram
a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Viste? Ele lhes respondeu, disse: dá a César o que é de César. Ele não lhes proibiu de dar tributo a César, mas mesmo assim recebeu a acusação. Não havia um ponto de relacionar-se com eles, não havia ponto de que poderia interagir com eles. O que eles queriam dizer contra você, não importa o tipo de resposta que você vai dar, não importa quão inteligente você é, eles vão querer dizer o que eles querem dizer. Você não será amigo do inimigo que quer te destruir, que quer te... Você dizer, se eu lhes mostrar, se eu lhes revelar, eles vão entender que eu permaneço nisto. Eles entenderam onde Jesus se firmava, mas mesmo assim continuaram a dizer o que eles queriam dizer. Antes de nós sairmos deste ponto, vamos lá ler Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Eles não poderiam esconder a sua intenção de Cristo, e ninguém hoje pode esconder a intenção, o seu objetivo. Ninguém pode esconder o que ele quer fazer, a sua ação de Cristo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Bem, nós somos filhos de Deus. Não estamos tentando esconder nada do nosso Deus. Está escondendo algo de Deus? Não, nós não tentamos fazer isso. E não podemos esconder, porque Ele sabe de tudo. Vamos voltar para Marcos, capítulo 12. Ponto número 2. A sabedoria e o conhecimento do professor celestial. A sabedoria e o conhecimento do professor celestial. Vamos entender que Jesus é um professor que vem do céu. Vamos para João 3. João 3, versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Todos sabiam disso, que ele era do céu. Ele era um professor celestial que tinha sabedoria. Deus te dará sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, 24. Jesus Cristo. Veja a sua descrição. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Assim que voltamos para Marcos, capítulo 12, a partir do 15 até 17. Marcos 12, versículo 15 até 17. Daremos ou não daremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja.
E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Por que ele disse: tragam-me a moeda? Quero ver a imagem da moeda. Quero ver a inscrição, o emblema. Se vermos uma moeda, um lado, num lado tem outro lado da moeda, tens uma figura do rei, uma figura da rainha, uma figura de alguém que tem autoridade naquele país. Se aquele país não aceitar a autoridade daquele rei, não vão usar a moeda. Vão dizer que tem a imagem de alguém que nós não aceitamos. Mas uma vez que aquele país aceita usar aquela moeda com aquela imagem, quer dizer que aceitam a autoridade daquela pessoa que a imagem e a inscrição está ali. E os filhos de Israel usavam a moeda que tinha César, a imagem de César, atrás. Em vez de Jesus trazendo a moeda por si mesmo, disse: vocês gastam moedas, vocês usam o dinheiro que tem imagem. Disseram sim, vamos para o mercado, fazemos negócio. Disse: alguém tem? Disseram sim, temos. Trouxeram. Agora digam-me, esta imagem é de quem nesta figura? Esta inscrição é de quem neste lado? Disseram: é de César. Disseram: aham, vocês aceitam ser governados ou a liderança ou a lealdade de César? Uma vez que vocês gastam, usam este dinheiro, vão dar a César o que pertence a César. Mas isto não é o fim. Vocês não são todos fisicamente, mas vocês são espírito, tem alma. E o vosso espírito foi criado por Deus. E a vossa alma, agora, essa parte pertence a Deus. Dê a Deus o que pertence a Deus. Isto é sabedoria. Deus te dará sabedoria. Deus te dará sabedoria. Ele me dará sabedoria. Uma vez, todas as perguntas não hão de vir num único dia. Mas um dia em cada... A sabedoria que precisa para caminhar cada dia, cada momento, cada passo, de você ter vitória, o Senhor te dará essa sabedoria em nome de Jesus. Esta parte tem duas secções. Primeira parte: César e o governo. Parte 1, a responsabilidade para com César e para com o governo. 2, a parte 2, a nossa devoção para com ao nosso Criador, o nosso Deus. A nossa devoção ao nosso Criador, o nosso Deus. Vamos ver a parte 1. Dê a César o que pertence a César. Essa é a nossa responsabilidade. Romanos capítulo 3. Romanos 3. 6 e o versículo 7. Romanos 13, 6 e 7. Por esta razão também pagais tributos. Paulo, o apóstolo, escrevia aos crentes. E estes crentes estavam sendo perseguidos pelos romanos, mas mesmo assim, vocês que são cristãos, nasceram de novo, são filhos de Deus, o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso Senhor fez, nós também temos que seguir. Por esta razão também pagais tributos, pagas os seus impostos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Não sabiam disto? Que aqueles oficiais do governo,
são ministros de Deus. Por esta razão também são ministros de Deus no ponto de Deus criou o mundo. A terra pertence ao Senhor e à sua plenitude. Deus apontou a esses ministros para tomarem conta das estradas, das pontes, de muitas coisas. A educação, a área médica, para que eles possam tomar conta desta terra. E esses governadores, presidentes, reis, ele por si mesmo não tem dinheiro para reparar estradas e fazer tudo. E se eles serão ministros e desenvolver o mundo como o mundo é para poder nos servir como filhos, temos que pagar impostos. Versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. Qualquer rei, qualquer presidente, qualquer governador local, o conselho, temos que pagar. Portanto, dai a cada um a que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, isto é respeito, temor, a quem honra. Eu oro a Deus, que Deus nos manterá fiéis em nome de Jesus. Igreja, dê um bom amém. Vamos para Titos 3. Nós, filhos de Deus, seremos cidadãos que habitamos na lei em nome de Jesus. Você não vai quebrar as boas leis da terra. Titos 3:1. Admoesta-os a que sujeitem aos principados e potestades. Quer dizer, os presidentes, os reis. Temos que obedecer, obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Estejam preparados para toda boa obra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro 2, versículo 13. Versículo 13 nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Você não está obedecendo porque está com medo. Você não está obedecendo porque vão te punir. Não. Porque o Senhor, Jesus é o seu Senhor. Porque você nasceu de novo. Por isso que você obedece às leis da terra, para que a terra possa continuar na paz e na prosperidade. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então é a vontade de Deus, estamos a ver, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeja a boca. Não temos que fazer protestos, não temos que fazer greves, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeja a boca a ignorância dos homens loucos. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus, honrai o Rei. Nós iremos em nome de Jesus. Eu irei. Você irá. Toda a igreja irá em nome de Jesus. Mas a nossa responsabilidade para com César e o governo. Parte 2. A nossa devoção ao Criador, o nosso Deus. Vamos para Marcos 12. Marcos 12, 17. Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, as coisas que pertencem a César, e a Deus o que é de Deus. Renda a Deus
as coisas que pertencem a Deus. Deus quer isto. Reconheçamos a Ele como nosso Criador. E nós que estamos salvos, Ele é nosso Criador e o nosso Redentor. E Ele quer que avaliemos o que oferecemos a Ele. Será que é suficiente? Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, 6. O pai honra os seus, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Esta é a pergunta que o Senhor faz aos filhos de Israel. Não sabiam. Todos têm que saber que o filho honra o pai, o servo honra o mestre. Eu sou o pai, eu sou o vosso criador, eu sou quem vos fez. Onde está a minha honra? Se eu sou mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizes, em que desprezamos nós o teu nome? 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Você vai dizer que ofereci ao Senhor, mas olha o que você ofereceu. É imundo, não é algo credível, não é algo próprio, não é algo estragado, é algo podre. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Estamos oferecendo ao Senhor, não tem que ser puro, não tem que ser bom, não tem que ser limpo. Deus não vai comer isto aqui, Deus nem vai usar isto diretamente. Então, lá no céu, não vai se gastar moedas, não vai gastar-se dinheiro lá no céu. Deus realmente não quer essas coisas. Então, aqui na terra só dão qualquer coisa que não é limpo, que não é próprio, que não é o bom o suficiente. Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Agora escuta agora. Ora, apresenta ao teu príncipe ou ao teu governador. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Vocês me dão a oferta do vosso tesouro, vocês me dão a oferta do vosso tempo, mas não tem paciência comigo, não me dão tudo o que eu desejo. E se eu vos pergunto, por que está dizendo isso, Senhor? Não basta? Ele pergunta, vai lá oferecer ao vosso governador, vai oferecer isto ao César. Será que o César aceitaria isto? Se o seu governador, se César, não vai aceitar esta oferta, por que é que estás oferecendo isto a Deus? Ofereça algo bom, o seu coração, a sua alma, a sua mente, o seu espírito, tudo que pertence ao Senhor, ofereça para o Senhor, a sua força, o seu conhecimento, tudo que você tem, que é bom, ofereça ao Senhor. Romanos 6. Romanos 6, 13. Romanos 6, 13. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isto é que temos que oferecer a Deus. É assim como temos que oferecer ao Senhor. Capítulo Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Aqui nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, porque o Senhor pagou o sacrifício para vocês. Ele pagou um preço pela vossa salvação,
para vocês serem cidadãos do reino. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Apresenta a Deus, não fala sobre a carne, fala sobre o seu cérebro no seu corpo, o seu conhecimento no seu corpo, a sua inteligência no seu corpo, o saber, as coisas boas que você pode fazer com o seu corpo. Apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós apresentaremos o melhor para Deus em nome de Jesus. O melhor da sua habilidade, o melhor do seu talento, o melhor de ti. Apresentarás a Deus para que as pessoas sejam salvas através de ti em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O seu corpo é o templo do Espírito Santo? O que tu pensas? Alguém tem uma casa. Ele é o dono da casa. E você quer impedir a ele de usar uma parte daquela casa. E você toma, é como se aquela casa já fosse sua. Não pagas a renda, não pagas as suas dívidas, nem respeitas aquele dono da casa, não lhe dás nenhuma chance de ter uma habitação naquele lugar. É o que as pessoas fazem. Ele te criou e ele te recriou. E há pessoas que não permitem Deus ter algo a dizer na vida deles. Há pessoas que não permitem Deus fazer alguma coisa através deles. Mas eles são o templo do Espírito Santo. É o que é dito. Ofereça-se a si mesmo a Deus. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. O que tu pensas? Vais comprar um carro. Assim que você compra o carro, você paga todo o preço. Mas mesmo assim o vendedor não vai te dar o carro. Você é de ver ainda ele a conduzir o carro, fazer tudo o que ele quer fazer, e você dizer: vendedor, o que está a acontecer? Eu já paguei todo o dinheiro deste carro. Este é o recibo. E você não está a permitir-me eu a ter acesso ao uso do carro. Diz: isto não está bom. E todo mundo vai concordar consigo que não está certo. Mesma coisa contigo. O Senhor te comprou. O Senhor te trouxe. Te comprou com um bom preço. Mas mesmo assim não pode ter a sua atenção. Você está na igreja há 5 anos, 10 anos. Não és obreiro. E você não lhe dará o serviço que ele devia ser dado a ele. Você sabe como trabalhar, como fazer certo. Você faz bem no mundo, nos negócios do mundo, na profissão do mundo, mas você não dá a Deus aquilo que ele te comprou, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vai glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus. Nós todos glorificaremos a Deus com o nosso corpo, cérebro, a mente, inteligência, talento e tudo que temos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Vamos para o ponto número 3. A astúcia e ignorância de transgressores endurecidos. A astúcia e ignorância dos transgressores endurecidos. Marcos 12, 18. Então, eles sempre diziam: mestre, mestre,
Você podia pensar que estavam escutando. 19. Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também o tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado a descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quer dizer, eles não aceitavam que haveria de haver uma ressurreição. E queriam dizer Jesus uma história. Não sabemos se essa história é verdadeira ou não é verdadeira, mas vamos lhe fazer. Todas as perguntas que estavam fazendo podem torná-la de uma história. E através da história, eles quereriam que o público soubesse que a sua doutrina não é certa. Eles mesmos não criam na ressurreição, os saduceus. Um homem casou, não teve nenhum filho. O seu irmão tomou ela. E o irmão, outro irmão, até ser 7. Essa é a história. Que o homem, 7 homens, mesma mulher. Na ressurreição, quem será o marido desta mulher no tempo da ressurreição? O que eles poderiam dizer é que não há nenhuma ressurreição, porque se houver ressurreição há de haver confusão, porque o primeiro vai dizer é minha esposa, o segundo vai dizer não pode ser sua esposa, é minha esposa, e os 7 que casaram a mesma mulher quando chegaram no outro lado. No versículo 23 dizem na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Essa é uma das suas histórias. Era o pensamento dos saduceus, porque eles tomaram decisão que eles não iam crer na ressurreição. Então, eles queriam uma história para provar que na verdade não há ressurreição. Então, é o pensamento deles. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4. 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Vista a resposta? Então, isto é aquilo que as pessoas fazem pergunta, porque eles têm algo no seu pensamento. Então, depois da ressurreição de Jesus, eles não criam na ressurreição, mas eles viram a morte e a ressurreição de Jesus. Atos 23, 8. Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Depois de Jesus morrer, foi enterrado e ressuscitou. E ele apareceu com provas infalíveis para mostrar que ressuscitou dos mortos. Os fariseus continuaram a manter o que eles sempre creram. Deu-lhes resposta, mas eles não aceitaram. Nós vamos continuar a acreditar que não há ressurreição. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo. Eles dizem que não há anjo, não há ressurreição, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e a outra coisa. Marcos 12, 24.
25. A revelação do Salvador. A revelação do Salvador. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, vamos começar no 24. Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não ereis vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Isto é o que não entendiam, que após a ressurreição não haverá casamento, mas serão como anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Por isso, vós errais muito. O Senhor nos mostrou que há ressurreição. Eu creio na ressurreição. Eu te disse que eu estou a dizer que eu creio na ressurreição. Eles não liam mesmo o testamento antigo deles. Daniel 12. Daniel 12. Por isso que Jesus disse: vocês se desviam porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isto é ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isto é ressurreição. Se formos a Job, as pessoas do Antigo Testamento não eram ignorantes da ressurreição que iria acontecer. Job 19, a partir do versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, destruir esse corpo, isto quer dizer depois da morte, ainda em minha carne verei a Deus. É a ressurreição. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não os outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Se eles tivessem lido as suas Escrituras, teriam entendido acerca da ressurreição. João 5. João 5, 28. João 5, 28. Não vos maravilhais disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição é a revelação da palavra de Deus que haverá ressurreição. Os saduceus. A revelação do Salvador. 3. O reconhecimento dos santos. O reconhecimento dos santos. Marcos 12, 25. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. O Senhor está nos dizendo que o casamento só para este mundo é necessário no mundo. Companheirismo é necessário
neste mundo, que guardamos a nossa puridade, que cada um tem a sua própria esposa, toda mulher tem o seu marido. Casamento é bom e é honrado no mundo. Mas após terminarmos aqui, vamos para outro lado. Na ressurreição não haverá casamento. Sabes que há pessoas que este céu, por causa do casamento, dizem: eu quero casar, é bom casar, mas não permita o casamento, que não vai ser usado lá depois da ressurreição. Não permita com que algo que te impeda a sua justiça aqui na terra, que quando chegarmos lá, do outro lado, nós seremos como anjos no céu. Você será como anjo no céu. Se és casado, encorajem-se um ao outro para permanecerem com o Senhor. Se não és casado ainda, o Senhor te dará uma boa esposa, um bom marido, que não vai te impedir de entrar no céu, em nome de Jesus. Lucas 20, 34. Respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento neste mundo, neste corpo, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento quando entramos no céu, porque já não podem mais morrer. Esses versículos dizem que aqueles que diziam: ele casou, morreu, morreu. Se lá no outro lado não haverá morte. Aqueles que vão no céu, pois são iguais aos anjos. Eu estou vigiando por este tempo, quando eu ser como um anjo. Está esperando desse tempo? Irá acontecer em nome de Jesus. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Filhos da ressurreição. Eu oro, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarem incorruptíveis, você também irá ser ressuscitado com eles, em nome de Jesus. Quando o arrebatamento tomar lugar e nós irmos com o povo de Deus, o seu lugar não irá faltar ninguém, em nome de Jesus. Casamento não vai te impedir. Eu disse: casamento não vai te impedir. Casamento vai te ajudar como cristão, como crente. Você casou com alguém para se ajudarem um ao outro, para estarem com o Senhor no último dia, em nome de Jesus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Acerca dos que dormem, não quero que sejam ignorantes, como os que não têm esperança. Mas se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio na ressurreição. Então, aqueles que dormem em Cristo, Deus os trará com Ele. Por essa razão, nos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá ressurreição? Crês tu na ressurreição? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Assim estaremos sempre com o Senhor. Assim estarei sempre com o Senhor. Não importa o que está a acontecer contigo, problema aqui, problema lá, perseguição aqui, perseguição lá, brevemente vai acabar. Estou a dizer brevemente vai acabar.
até mesmo antes desse tempo, assim que orares, dizer: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Não importa a tentação, não importa a provação e a graça que tu tens, Deus não vai permitir para vir no seu caminho. Assim que anunciamos Visão 2020, assim que anunciamos a Restauração 2020, para este retiro que vem, espera, algo vem no seu caminho. Todas as lágrimas o Senhor tirará. Recuperação 2020, Restauração 2020, Reavivamento 2020, poder na sua vida. Nós estaremos com o Senhor eventualmente. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Brevemente, tudo será limpo na sua vida. Ele vai nos levantar. Haverá a ressurreição espiritual. Mesmo hoje, a mão do Senhor pode te tocar. E esta restauração 2020, Reavivamento 2020, começará esta noite na sua vida em nome de Jesus. Onde você está? Por que que não te levantas e diga: Senhor, eu creio, ainda continuas no trono, eu terei tudo que preparaste para mim. Ele irá, abra sua boca, fala com o Senhor em oração e Ele fará isto na sua vida.